Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A doutrina da reencarnação. A ideia da reencarnação no hinduísmo é talvez tão antiga quanto o próprio hinduísmo. Para os estudantes de religiões, a reencarnação é uma doutrina teológica. A maioria dos hindus a consideram um fato. A evidência que dá suporte à reencarnação vem de duas fontes. 1. Pessoas que podem lembrar sua vida ou vidas passadas. E 2. O testemunho das escrituras ou santos. A literatura religiosa hindu está repleta de numerosas referências à reencarnação. No Bhagavad Gita, Shri Krishna, uma encarnação divina, diz ao seu discípulo Arjuna: Arjuna, tanto eu quanto você nascemos muitas vezes no passado. Você não se lembra desses nascimentos, mas eu lembro de todos. Neste contexto particular, Shri Krishna pode ser chamado um Jatsimara, uma pessoa que lembra de seus nascimentos anteriores, mas Arjuna não é. O hinduísmo acredita que não apenas as encarnações divinas, como Shri Krishna, mas puros santos também, se eles quiserem, podem lembrar suas encarnações passadas. Através dos anos, algumas pessoas que não são nem encarnações divinas, nem santos, mostraram a rara habilidade de lembrar-se de suas vidas passadas. Seu número é muito pequeno. Mesmo assim, a validade de muitos de tais casos foi provada na Índia, através de investigações confiáveis e imparciais desde o passado. A doutrina da reencarnação explica muitas coisas que não podem ser adequadamente explicadas de outra maneira. Por exemplo, o gênio de uma criança prodígio como Mozart não pode ser explicado satisfatoriamente apenas pela hereditariedade ou genes. Somente a doutrina da reencarnação pode explicar isto satisfatoriamente. Tal prodígio tem que ter sido um músico altamente desenvolvido em seu último nascimento e carregou este talento para esta encarnação. Em resposta à pergunta, por que uma pessoa reencarna? O hinduísmo diz que os desejos insatisfeitos da pessoa que partiu são essencialmente responsáveis por seu renascimento. Para compreender esta posição, deve-se conhecer a visão do hinduísmo sobre a morte e o além, o que será explicado a seguir. Os corpos sutis e grosseiros do homem. De acordo com o hinduísmo, o homem tem dois corpos, o grosseiro e o sutil. O corpo grosseiro é o corpo físico. O corpo sutil consiste da mente, intelecto, órgãos sensórios, órgãos motores e energia vital. Os olhos, ouvidos, nariz, língua e pele físicos não são considerados os reais órgãos sensórios. Eles são apenas como salas usadas pelos sentidos da visão, audição, odor, paladar e tato para estabelecer contato com o mundo externo. Os reais órgãos sensórios são extremamente sutis. A morte e os lokas, diferentes planos de existência. Quando uma pessoa morre, o corpo físico grosseiro é deixado para trás e a alma, com o corpo sutil, consistindo de sua mente, intelecto, energia vital e órgãos sensórios e motores, vai para um plano diferente de existência. Tal plano de existência é chamado loka em sânscrito. Além deste plano terreno, que é chamado Burloka, existem inumeráveis lokas. Eles são mundos de diferentes conjuntos de vibração.
Todos eles, contudo, ocupam o mesmo espaço. Os lokas não estão nem acima nem abaixo em relação a este plano terreno. Eles têm a mesma existência espacial. Não é possível para ninguém fazer uma lista exaustiva dos lokas, pois são inumeráveis. Mesmo assim, o hinduísmo fala de 14 lokas, incluindo este plano terreno, o Burkaloka. Entre estes lokas, os 6 primeiros são considerados os lokas mais elevados e os 7 últimos são considerados os lokas inferiores. Os adjetivos superior ou inferior neste contexto são usados na comparação das condições encontradas no Burloka, o plano terreno. Nos lokas superiores em ordem ascendente, existe cada vez mais felicidade ou bem-aventurança espiritual, se comparado com o que normalmente encontramos neste plano terreno. De forma similar, nos lokas inferiores em ordem descendente, existe cada vez mais sofrimento. Todas estas felicidades ou sofrimentos, contudo, são experimentados pela alma que partiu apenas através de sua mente. O grau de pureza de sua mente determina para onde sua alma, junto com seu corpo sutil, irá. A alma que partiu irá para um loka superior, se sua mente for pura, e para um loka relativamente inferior, se não for. Como determinado por seu karma passado, a alma que partiu permanece em um desses lokas por certo período de tempo, seja sofrendo ou gozando lá. O desejo insatisfeito causa a reencarnação. Quando uma pessoa morre com um forte desejo insatisfeito, que pode ser satisfeito apenas na Terra, sua mente, enquanto ele está no outro plano, deseja intensamente a satisfação daquele desejo. Aquele desejo insatisfeito eventualmente o traz de volta à Terra, assim causando seu renascimento ou reencarnação. Uma analogia explicará isto mais claramente. Vamos supor que uma pessoa adora a um prato exótico especial que é servido por um determinado restaurante na cidade onde ele vive. Mas o restaurante se encontra a 20 quilômetros de sua casa. Um dia, ele sente um grande desejo por este prato. Seu forte desejo de desfrutar deste alimento o convencerá a entrar no carro e dirigir por 20 quilômetros até aquele restaurante. Assim também, o desejo de uma alma que partiu, de satisfazer seu desejo insatisfeito, o trará de volta à Terra, até que seu desejo esteja satisfeito. Reencarnação, uma oportunidade de fazer progresso espiritual. A reencarnação também dá a uma pessoa a oportunidade de gradualmente evoluir espiritualmente através das várias experiências valiosas que ele adquire em suas diferentes encarnações. Eventualmente, ele atinge a meta de seu progresso espiritual através da realização de Deus. Após a realização de Deus, ele transcenderá todos os desejos, pois para ele não falta mais nada. Ele transcende as correntes dos repetidos nascimentos e mortes. Tal pessoa é chamada de alma liberada. Transmigração de almas. A ideia de transmigração de almas está presente também no hinduísmo. Geralmente falando, uma alma humana segue evoluindo de encarnação a encarnação. É normal para uma alma humana nascer repetidas vezes somente em corpos humanos até que seja liberada. Mas podem haver raras exceções. Nestes casos excepcionais, uma alma humana pode nascer 1 ou 2 vezes em um corpo sub-humano para esgotar um karma muito mau. Quando o mau karma é esgotado, a alma encarna-se novamente em um corpo humano e segue o processo da evolução espiritual gradual. A reencarnação e a ideia da evolução das espécies. Aqueles que não aceitam a ideia da reencarnação algumas vezes argumentam que o número total de seres humanos
deveria ter se esgotado por causa dos muitos seres humanos que devem ter se liberado da morte e do renascimento desde o início da criação. Mas o hinduísmo refuta esta objeção, declarando que muitos seres sub-humanos, através do curso da evolução, estão nascendo como seres humanos. Consequentemente, o número de seres humanos está aumentando. O hinduísmo também afirma que a divindade está igualmente presente em todas as almas, estejam em corpos humanos ou sub-humanos. De outra forma, isto seria contrário à ideia da onipresença de Deus. Patanjali, o autor do sistema de yoga de filosofia religiosa, fala da transformação de uma classe de seres ou espécie em outra. De acordo com Patanjali, uma classe de seres ou espécie potencialmente tem a habilidade de evoluir em outra classe ou espécie quando as mudanças das circunstâncias criarem um ambiente apropriado para tal evolução. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.